Na natureza, as coisas nem sempre saem como planejado. E o mesmo vale para os predadores poderosos. Quando eles vão caçar, às vezes uma presa os engana ou simplesmente os domina. E hoje vamos ver as 10 presas que se tornaram predadores. Número 10, puma versus urso. Esse urso gigantesco enfrenta esse puma. E quando o urso abaixa a cabeça, ele parece que está no salão de cabeleireiro esperando o puma lhe dar uma massagem no cabelo e passar shampoo. E para ser franco, é isso que parece que o puma tá fazendo. O urso é tão grande que o puma provavelmente fez cócegas quando o atingiu com a pata. No entanto, deve ter funcionado, porque esse puma afugenta o urso. Essa mãe estava defendendo seus filhotes, então é normal ela ser excessivamente agressiva. Assim, se fosse o puma sozinho, provavelmente teria fugido muito antes do urso chegar tão perto. O urso preto dá um tapa no puma, mas quando a mãe vem para resgatá-lo, o urso recua. O puma é cruel e diz ao urso que ele não tem direito de assediar seus filhotes. O urso não é muito grande, então ele não insiste que a mãe vá embora. Por um momento, vai checar seus filhotes e quando vê que eles estão bem, ela corre de volta atrás do urso. Mas o urso foge, sobe em uma árvore e o puma sobe logo atrás dele, batendo no urso algumas vezes no bumbum. Número 9, texugos de mel versus leão. Um leão macho se aproxima de um texugo de mel neste vídeo, mas o texugo dá ao leão um pedaço de sua mente. Ele informa ao leão que ele não é bem-vindo e deve sair. O texugo se afasta, seguido de perto pelo leão. Eles parecem que estão a caminho para procurar a estrada de tijolos amarelos. Os texugos de mel são criaturas destemidas e nem mesmo um leão feroz pode assustá-los. Estes leões estão seguindo um texugo de mel e parece que a abrasividade do texugo de mel os pegou desprevenidos. Eles continuam seguindo por aí e o texugo ocasionalmente assobia para eles ou tenta morder um deles. É incrível ver um rosto de um animal tão pequeno perto de predadores poderosos. Outro texugo de mel está cercado por um bando de leões que inclui alguns filhotes mais novos que estão apenas aprendendo. O texugo de mel é o teste ideal para esses filhotes aprenderem a caçar. Ele é brutalmente agressivo e louco, e ele não pode machucar os leões. Então, eles podem tentar o que quiserem com ele, desde que seus pais estejam por perto para o caso do texugo ficar bravo. Número 8, coelho versus cobra. Aqui está um coelho que não tem medo de cobras. Depois de alguns passos de dança para evitar ser mordido pela cobra, é o coelho que enfrenta o réptil rastejante. A cobra fica irritada e foge, mas o coelho a persegue. Que coelhinho indisciplinado! Número 7, texugo versus cobra. É assim que um texugo de mel lida com uma cobra. Persegue, mata e a consome. Não é tão simples perceber isso. Não é um texugo de mel, mas sim um texugo de algum tipo. Muito provavelmente um texugo americano ou europeu que matou uma cascavel. Os texugos são excelentes caçadores em todo o mundo. Embora a cobra toupeira não seja venenosa, é um formidável constritor, capaz de infligir feridas de mordida agonizantes que podem se tornar fatais se infectadas. Vamos ver como o texugo de mel lida com a pequena cobra porque não tem medo de cobras. A cobra está apontando para a cabeça do texugo. Enquanto outros animais podem fugir em busca de presas mais fáceis, o texugo de mel aborda a situação como se fosse qualquer outro carregamento de cabeça. Independentemente das circunstâncias, a cobra percebe isso e tenta fugir. Mas o texugo de mel prendeu sua presa e não a soltará até que a esmague. Quando o texugo imobiliza as mandíbulas da cobra, a batalha acabou e o texugo pode desfrutar de sua merecida refeição. Este texugo ataca uma cobra e a aniquila em segundos. Desde que o texugo foi mordido durante a luta, o veneno é liberado e o texugo adormece por algumas horas antes de acordar para o café da manhã na cama. Número 6, texugos de mel versus hiena. Texugos de mel são reverenciados por todos os terríveis predadores do mato, porque eles são os maníacos mais loucos ao redor deles. São destemidos e insanos, então isso lhe dá uma ideia de sua personalidade. Uma hiena pensa 2 vezes antes de atacar este texugo de mel e eventualmente vai embora. Esta hiena persegue, mas não ataca o texugo de mel. Sabe que não será fácil, por isso o persegue. Irritado, o texugo de mel foge, virando-se de vez em quando para avisar a hiena que está à espreita e deixá-lo em paz. Estão a olhar um para o outro e moverem-se para frente e para trás como se estivessem a praticar uma nova dança. O texugo afasta e continua sua viagem, mas a hiena segue. O texugo de mel afugenta a hiena a certa altura.
Outro trio de hienas rodeia este texugo de mel, mas o terrível trio não está tendo facilidade. Eles são um pouco mais ferozes do que os vídeos anteriores, mas o resultado é quase idêntico. Essas hienas atacariam qualquer outro animal, incluindo leões, mas são cautelosos com esse texugo de mel. Eles o abordam como se fosse uma criança nova no quarteirão e tentasse intimidá-lo. Mas o texugo de mel não é a sua criança normal, é insano, se não completamente fora de sintonia com a realidade. As hienas o perseguem sem saber se essa é uma boa ideia. Eu nunca vi uma hiena tão nervosa com uma possível caçada. Número 5, onça versus lontra. Neste vídeo mostra uma onça empoleirada em um tronco de árvore olhando para o rio. Mesmo que uma lontra nade, nem a onça nem a lontra reagem. 3 outras lontras erguem abruptamente suas cabeças da água para olhar a onça. Depois de alguns movimentos bem coordenados, as lontras atacam a onça e ela foge sem hesitar. Nossa unha pode ter sido adulterada, mas acredite quando eu digo que uma lontra é mais do que capaz de esmagar a cabeça de um oponente. Se seu oponente for uma onça, ela pode não ser capaz de derrotá-la sozinha, mas com a ajuda de alguns amigos seria uma possibilidade. Uma onça captura uma dessas lontras em terra, onde as lontras são mais vulneráveis. Quando a lontra emerge da água para ajudar seu companheiro, a onça abandona a luta e foge. Número 4, leão versus búfalo. O búfalo do cabo é uma fera terrível que pode atirar um leão como um bicho de pelúcia. Faminto, o leão teve uma ideia não planejada com um búfalo. Enquanto caçavam no Parque Nacional Kruger da África do Sul, que se transformou em uma luta de vida ou morte, os búfalos estavam exaustos e o jogo parecia ter acabado. Um deles colocou sua vida em risco para salvar seu amigo, atacando a leoa e a jogando no ar com seus poderosos chifres. Exceto pelo ego, a maioria dos animais escapam ilesos da briga. Este leão está engajado em combater um búfalo solitário. Depois de se provocarem, o búfalo foge e o leão salta sobre suas costas. O búfalo gira como um peão, fazendo com que o leão voe para fora de suas costas. Quando o leão tenta pular nele novamente, o búfalo vira abruptamente e quase perfura o leão com seu chifre. O leão já está farto e decide desistir da caça. Este búfalo persegue e atropela um menor. O búfalo lança o filhote no ar como uma pomba em uma festa de casamento. Felizmente, o garotinho está ileso e ele se levanta e corre. Ele vai se lembrar deste dia para o resto de sua vida. E quando ele ver uma dessas feras novamente, ele vai pensar 2 vezes antes de atacá-la. O búfalo da capa é uma fera aterrorizante capaz de jogar um leão no ar como um bicho de pelúcia. Este búfalo supostamente joga este leão no ar e o leão vem procurando mais. Número 3, leões e rinocerontes. Este rinoceronte parece estar preso neste poço e os leões estão se aproveitando disso. No entanto, cada leão diz ao outro: "Você vai primeiro", ao que os outros respondem: "Você é louco, você vai primeiro". O rinoceronte eventualmente emerge da água e os leões descobrem do que é feito esse rinoceronte. Ele persegue os leões e foge quando um deles tenta montá-lo por detrás. O rinoceronte desperta essas leoas adormecidas de uma forma invulgar, mas funciona. Os felinos saltam de pé e fogem antes mesmo de terminarem a sua trituração de cereal. Este rinoceronte se irrita com alguns leões, mas o rinoceronte não se preocupa. Os gatos não são particularmente agressivos. E depois de uma breve corrida de um lado para o outro, todos se acomodam. Quando o rinoceronte decide ir beber, os felinos todos se deitam no chão e o dizem para não ter pressa. Este rinoceronte está a atacar os leões como se estivesse possuído. Suponho que ele queira enviar uma mensagem de que não se deve brincar com os pontapés. Número 2, leão versus girafa. Os leões raramente perseguem as girafas, porque reconhecem o esforço e energia necessária para derrubar uma girafa adulta. Quando a comida é escassa, eles comem qualquer coisa, incluindo girafas, forçando leões para caçá-los. Como este exemplo mostra, não é uma tarefa simples. Manter-se atento a esta girafa enquanto atropela esta leoa. Um leão solitário está a enfrentar uma girafa de frente. É quase suicídio. Estes leões mataram uma girafa bebê, mas a mãe está furiosa. E eles devem ter cuidado quando ela os ataca tentando esmagá-los com seus chutes. Os leões tentam arrastar a girafa morta, mas eles são incapazes de fazê-lo na presença da mãe. A mãe eventualmente desiste e os leões se banqueteiam com os restos mortais do animal. Número 1.
Zebra versus leão. Esta leoa está segurando uma jovem zebra e está prestes a martelar o último prego no caixão, quando a mãe zebra vem em socorro e afasta o felino, salvando seu potro no processo. Quando a leoa tenta montar na mãe, ela balança as patas traseiras para cima e empurra o grande gato para longe. As zebras fogem e o leão fica a olhar para os pássaros. Esta zebra chuta a nossa próxima leoa, fazendo-a voar violentamente. Ela não tinha esperança de apanhar a zebra depois daquele momento Feng Shui, quando a zebra usa sua força e resistência para se levantar e chutar seu caminho para a liberdade. O que parece ser uma caça de rotina torna-se um pesadelo para o leão. Esta foi uma luta para lembrar. Qual dessas presas mais te impressionou? Conte-nos aqui embaixo nos comentários. Curte esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Até a próxima, tchau!